irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham pela Rede Vida, ouvintes da Rádio 9 de Julho que nos acompanham. Mais uma vez, saúdo o seu governador, Cardeal Dom Cláudio, os irmãos bispos, sacerdotes, todos meus irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação. Hoje é uma festa bonita na igreja. Geralmente ela passa quase desapercebida nas celebrações litúrgicas, pois caindo em dia de semana celebra-se, porém geralmente não se dá aquele destaque, porque o povo naturalmente não sempre pode estar participando. Porém é uma festa bonita esta da Cátedra de São Pedro, e muito significativa, porque ela se relaciona realmente com um aspecto importante da nossa fé na igreja. O Papa Bento XVI convocou e convidou toda a igreja a celebrar o Ano da Fé. Nós estamos celebrando o Ano da Fé desde outubro, e será ainda assim até novembro deste ano. E recebemos agora, nestas circunstâncias que atravessamos, um impulso, uma motivação extraordinária para que nós reencontremos a nossa fé na igreja. Como somos convidados a fazermos justamente isso em relação a todos os mistérios da fé que nós professamos no Creio em Deus Pai, na fé da igreja, a fé apostólica. Agora, nesses dias em particular, somos convidados a refletir o que significa isto. Creio na igreja, una santa católica e apostólica. Portanto, Deus nos dá esta oportunidade. E hoje, ao mesmo tempo que agradecemos a Deus pelo pontificado de Bento XVI, que mesmo sendo breve, está sendo tão frutuoso para a igreja. E já pelo mesmo fato de convidar toda a igreja a se reencontrar com a sua essência, com a sua fé, Papa Bento XVI fez isto desde o começo do seu pontificado. Com isso tudo, o Papa está prestando um grande serviço à igreja, além dos seus ensinamentos que lhe deixa a igreja enquanto teólogo, mas também enquanto Papa, Sumo Pontífice, e portanto como aquele que, como sucessor de Pedro, ocupa a cátedra de Pedro e portanto a cátedra do mestre, do magistério, que deve ensinar, evidentemente ensinar o caminho verdadeiro da igreja, caminho coerente com o ensinamento dos apóstolos, o caminho coerente com o patrimônio da vida da igreja, o patrimônio da fé vivido ao longo de quase 2000 anos pela igreja. A Cátedra de São Pedro, festa de hoje, nos refaz exatamente a isso. Aquilo que a igreja crê nos é transmitido com certeza de fé. Primeiro, pelo apóstolo Pedro, que professou o cerne da fé cristã em Jesus Cristo, Filho de Deus, ungido de Deus, Salvador da humanidade. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus lhe diz: Pedro, não foi a carne nem o sangue, quer dizer, não foi nenhuma sabedoria humana que te ensinou isto, mas foi meu Pai do céu que te revelou isto. E agora eu te digo, Pedro, tu és Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra
pode ser Pedro, mas também sobre a pedra da profissão de fé de Pedro. Eu construirei a minha igreja. Esta é a base. Se tirarmos isto, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, enviado ao encontro da humanidade como dom de misericórdia, mão estendida, braço aberto do Pai Deus em relação a toda a humanidade. Se tirarmos isto, todo edifício da fé da igreja cai. Edificarei. E se tirarmos este fundamento, cai o edifício da fé da igreja. Pois bem, por isso que na oração da missa de hoje, nós começamos a pedindo exatamente que Deus nos mantenha firmes na fé. Aquela mesma fé que foi professada por Pedro em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E sobre esta fé que a igreja foi edificada, que nada nos abale nesta fé, que nada nos abale, porque está construída sobre o fundamento firme, e que, portanto, se mantém, e que nós não sejamos abalados, porque o que pode acontecer é que nós sejamos abalados, que nós fraquejemos na fé. Jesus reclama dos apóstolos, homens de pouca fé. E Pedro também é repreendido ainda pela pouca fé que tem. Mas no fim, Jesus o convida. Tu, Pedro, isto antes da ascensão ao céu, tu, Pedro, segue-me. Continua a seguir-me. E também tu, Pedro, estarás firme, se continuares a seguir-me. E uma vez convertido, o que significa inteiramente voltado a mim, tu confirma teus irmãos na fé. Confirma teus irmãos na fé. Este confirma está estreitamente ligado à cátedra de São Pedro, à missão do sucessor de Pedro, do Papa. Na igreja é ele quem por isso mesmo tem a missão primordial de confirmar os irmãos na fé apostólica, na fé da igreja. E por isso que ele representa a unidade da fé da igreja. Crer com o Papa, crer com o sucessor de Pedro, é crer com a igreja, é estar com a igreja. Como sucessor de Pedro, evidentemente, não é só confirmar a fé, mas aquele que, em primeiro lugar, tem a missão de comunicar a fé, de fazer com que a fé seja despertada, alimentada, nutrida. Por isso mesmo, o Santo Padre é aquele que na igreja está constantemente estimulando a igreja. Todos os que com ele são pastores da igreja, corresponsáveis por toda a igreja, todos aqueles que colaboram justamente com o pastor supremo, que é Jesus Cristo, para apacentar as ovelhas, para que o façam bem. Missão do Papa, por isso mesmo, a missão do Supremo Pastor visível, em nome daquele que é o único pastor, Jesus Cristo, constantemente nos conduzindo pelos caminhos do Evangelho, pelos caminhos da vida da igreja, conduzindo pelos caminhos do discernimento, para que nós, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, saibamos dizer e compreender o que o Evangelho nos pede, o que o Evangelho nos diz. Por isso hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo magistério do Papa Bento XVI, pelo seu pontificado, pela sua dedicação, mas ao mesmo tempo estamos aqui para renovar a nossa fé na igreja, que firme no ensinamento dos apóstolos, na partilha do pão, da Eucaristia, nas orações em comum e na caridade fraterna, persevera na doutrina dos apóstolos, persevera no caminho indicado pelos apóstolos, como já se diz no início da vida da igreja.
Nós queremos, por isso mesmo, nesse tempo, renovar profundamente a nossa fé no mistério da igreja. Sim, porque a igreja é isto, um mistério da fé. Não é apenas aquilo que nós vemos, que sociologicamente pode ser enquadrado nos conceitos sociológicos, nas teorias sociais, naquilo que nos conceitos políticos pode ser enquadrado de uma forma ou de outra, naquilo que de forma humana nós percebemos. A igreja é também isso, mas não só isto. A igreja é mais do que isso. A igreja é a família de Deus, convocada pelo Pai, pela voz do Filho, unida no dom do Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele mesmo, Cristo, permanece a cabeça e nós somos os membros. Esse corpo animado pelo Espírito Santo como a alma da igreja, que portanto constantemente faz com que ela se revitalize, que não perca as forças. A igreja é este mistério da fé, onde o divino e o humano estão em íntima relação, assim como na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. O humano e o divino estavam em íntima união, numa única pessoa. Assim, na única igreja está o humano e está o divino, está a ação de Deus. E se assim não fosse, e a igreja fosse apenas um projeto humano, há muito tempo nós, humanos, já teríamos destruído a igreja. Já isto é um fato da fé, que a igreja persiste há tanto tempo e vai continuar a persistir, segundo a promessa daquele que disse: eu estarei sempre com vocês. E que também disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Portanto, a igreja que conta com a constante assistência do seu fundador e supremo pastor, a igreja que constantemente conta com a ação do Espírito Santo, ao longo da história, consegue sempre de novo rejuvenescer, consegue de novo se colocar a caminho, também quando por algum momento possa manifestar cansaço. A igreja sempre de novo consegue reflorescer, como a velha oliveira, que parece já não ter mais forças, mas que, provada e podada, sempre de novo brota e produz abundantes frutos de vida. Que Deus nos abençoe a todos, fortaleça nossa fé. Nesse tempo, sobretudo, devemos pedir muito: aumentai, Senhor, a nossa fé. Creio, Senhor, mas venha em socorro da minha pouca fé, como pediu aquele homem do Evangelho. Que nós permaneçamos firmes, inabaláveis na nossa fé, unidos à igreja, que não nos deixemos dispersar e desorientar, que não percamos a confiança na igreja, que saibamos dar a nossa parte, sim, a nossa parte, cada um, todos nós, pela vida da igreja, lá onde cada um está e onde cada um exerce a sua parte também na colaboração para a edificação do mundo. Ali, Jesus nos enviou: sereis minhas testemunhas. Eis que vos envio para Jerusalém, Galiléia, Samaria e todos os povos. Sereis minhas testemunhas. Isto continua também hoje. E é o que nós queremos pedir, que Deus nos dê uma fé grande, forte, renovada, naquele fundamento que sustenta a igreja, que é Jesus Cristo Salvador, e que confiou a igreja a Pedro, aos apóstolos e seus sucessores, para que eles a conduzam através da história na sua vida e na sua missão. Amém.